Então já vai compartilhando essa live para mais pessoas. Nós vamos estar falando sobre sonhos proféticos. Pastor Jonatas, que também pastor Jonatas, quinta-feira vai estar falando sobre sonhos também. Nós vamos fazer uma live com ele. Jonatas Lobos, nós vamos fazer a live às quinta-feira às 20 horas, né? A Marilza já pôs um sonho que está tendo. Talvez é bom vocês colocarem sonhos no final, né? Mas eu sei que muita gente vai colocando, que vai entrando na live, vai falando sobre sonhos. Mas compartilhe. Você conhece irmãos que querem aprender sobre sonhos, que tem sonhos que não entendem. Nós estamos aqui com alguém que é especialista. Pastor Caio, seja bem-vindo ao nosso canal. Amém, pastor Ares. Prazer estar aqui, poder falar de sonhos proféticos. É um assunto, ao mesmo tempo, poderoso e polêmico, né? Existem muitas dúvidas que as pessoas têm acerca de sonhos proféticos, algumas dúvidas extravagantes demais, outras realmente que as pessoas buscam a direção através de sonhos. E eu creio que vai ser um tempo muito precioso que a gente está aqui, vai estar aqui no caso, né? Está aí o pastor Clayton, Escola de Unção Ensinados pelo Espírito Santo, lá de Curitiba, né? Tá aí o pastor Jonatas. E eu creio que a gente vai ter um tempo muito precioso aqui, muito edificante, e vai ser bênção de Deus. Pastor Caio, eu conheci o pastor Caio há alguns anos, né? Nós fizemos até uma live, eu não sei se tem 2 ou 3 anos atrás, falando sobre cura. Então, quando eu conheci o ministério do pastor Caio nas redes sociais, né? O ministério de cura, falando de cura, mas de um tempo para cá, não sei exatamente se tem 2 anos, quando foi que começou, eu vi que, com certeza você deve ministrar cura, mas só que parece que o foco do canal é falando do profético, de sonhos. Como foi essa mudança? O que aconteceu? Ou não mudou nada, só continuou, mas assim, pelo menos nosso entendimento era mais cura, e agora a gente vê que é algo muito mais profético, e o profeta tem a ver com sonhos também. Sim. O que acontece, pastor? No início do meu ministério, quando eu comecei a identificar aquilo que Deus tinha me chamado, eu tinha 2 escolhas. Ou eu me dedicava inteiramente ao profético, ou me dedicava ao ministério de cura. E uma vez eu ouvi de um pastor o seguinte: quem faz tudo não faz nada. Então você precisa se dedicar a algo, mergulhar, conhecer. E uma das coisas que Deus destravou primeiro na minha vida foi acerca da cura divina. Então, quando eu comecei a ter muitas dúvidas acerca por que a gente fala que Deus cura e a cura não acontece, o que será que acontece que muitos não são curados? Então, ali, eu comecei de fato a mergulhar dentro do assunto de cura. Fiquei em torno praticamente de 10 anos ministrando e aprendendo. Na verdade, comecei aprendendo sobre cura, porque a mesma pergunta que muitos fazem: por que Deus não cura mais como antes? Se a vontade de Deus curar, por que aquela pessoa não é curada? Então, eu tinha essas perguntas, eu tinha essas dúvidas. Então, eu gastei um bom período de tempo mergulhando nessa realidade. Só que o profético, através da palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, profecia, estava fluindo. Porém, a ênfase, como o senhor disse, era mais voltado para a cura. Então, eu mergulhei, busquei. E quando foi em 2023, se não me engano, o pastor Jonatas está aqui, eu estava conversando com ele, e o que acontece? De tempo em tempo eu paro e eu analiso aquilo que Deus está direcionando. E naquele dia eu comecei a perguntar para o Senhor, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu me dedique? O que o Senhor tem para esse tempo, para essa nova etapa? Será que é voltar a mergulhar mais em cura? O que o Senhor quer que eu faça? E eu estava conversando com o pastor Jonatas e falei: pastor, eu acho que eu vou entrar na cura de novo de forma mais intensa. Passou acho que uns 10, 15 minutos, um pastor que tem me mentoreado mandou uma mensagem para mim e falou: olha, Deus está apontando para você entrar no profético nesses próximos anos. Aí eu parei e falei: não, espera aí. Eu acabei de perguntar, então a minha direção ia ser errada. E aí, a partir daquele dia, debaixo da liberação da minha liderança, o que eu fiz? Eu mergulhei no profético. Porque às vezes a gente acha que o profético é só você profetizar, é só você liberar uma palavra. O profético é muito mais profundo do que a gente imagina.
E quando eu comecei a mergulhar acerca do profético, 2023, a primeira coisa que Deus me disse foi: eu quero que você mergulhe nos sonhos e nas visões. 2023. Para sonhos então, e visões? Porque assim, o Senhor me deu um tempo de um período para que eu pudesse me edificar no profético. E o primeiro assunto que o Senhor queria que eu crescesse, mergulhasse, foi sonhos e visões. Quando o Senhor falou isso, eu falei: Deus, mas que assunto que tem sobre sonhos e visões? Quando ele me deu essa palavra, eu comecei a pesquisar treinamentos, ensinos sobre sonhos e visões. E tem um termo que a gente usa aqui que é um freio no espírito. É quando você vai e o Senhor, opa, não, pare. Então eu comecei a pesquisar, só que tudo aquilo que eu escutava vinha um freio no espírito. Vinha aquela resistência. Eu falei: Senhor, se o Senhor quer que eu mergulhe sobre sonhos e visões, eu preciso me conectar com quem anda nessa realidade. Para que eu possa entender, para que eu possa compreender, para que eu possa usufruir dessa realidade também e compartilhar. Porque graças a Deus, o Senhor me deu uma graça de aquilo que eu recebo, aquilo que eu tenho aprendido, eu consigo compartilhar com facilidade. E nisso, quando eu entrei no profético, o Senhor me conectou com um profeta lá da República Dominicana. E foi tão interessante que ele caminha dentro dessa linha, pastor, de sonhos e visões, profecias específicas, né, ao ponto dele falar sua data de nascimento, o seu nome completo, tudo. Ele, é como se ele passasse a sua ficha ali, né? Graças sobre anjos e assim por diante. E nisso, quando o Senhor me apontou esse profeta, eu nunca tinha ouvido falar dele. E eu entrei em contato com ele, Deus me deu uma palavra, uma profecia para ele. E nisso que Deus me deu uma profecia, ele automaticamente me adotou durante alguns meses como aluno dele. E uma dessas áreas que ele falava era sobre sonhos. Então ali eu aprendi muito com ele. Só que eu senti que existia algo a mais. Porque o que acontece? Quando a gente fala sobre sonhos, a grande maioria das pessoas acreditam que sonhos são o quê? Você apenas deita para dormir, você sonha. Se você despertou com um senso de alerta, né, aquele sonho que mexeu com você, é Deus falando. Então vai lá, busca interpretação e acabou. Só que muitas das vezes a gente não entende que existem sonhos que não vai trazer esse senso de alerta e é Deus falando. Então, quando eu comecei a mergulhar sobre a realidade dos sonhos proféticos, eu comecei a entender muitas coisas que antes eu não entendia. E muitas coisas que não são ensinadas. Porque a maioria dos filhos de Deus, eles querem apenas aprender o que significa aquilo que ele sonhou. Só que os sonhos proféticos também é uma dimensão da linguagem de Deus. É uma dimensão onde Deus ele fala. Então, de 2023 para cá, eu tenho mergulhado nessa realidade profética. Então, o primeiro ponto que Deus mandou eu buscar, eu entender, eu discernir, é a realidade dos sonhos e das visões. Interessante, pastor Caio, você falando isso, eu lembrando até de mim. É algo que eu gosto, sou apaixonado por cura. Cura, tem um treinamento de cura aí, o pessoal do canal já sabe que eu falo sempre do treinamento de cura. Mas nesse tempo para cá, e também tem uma veia profética, eu já fui algo profético. Mas nos sonhos, falar a verdade, nunca me interessei de estudar, de pesquisar. Mas tem um mês, eu acho que tem um mês, ou 2 meses no máximo, que eu senti um impulso de falar: você mergulha nisso. Eu senti agora, até quando eu vejo esse impulso, eu falei: você vai escrever um livro e fazer até um treinamento sobre esse assunto. Eu falei: eu vou mergulhar nisso. Comprei um monte de livros, comprei até o seu curso, comprei um curso de outra apóstolo, e algo que eu não tinha interesse nenhum. Falasse assim, talvez 3 meses atrás, você vai aprender sobre sonhos. Não, nem quero aprender. Não tinha interesse, mas é como se fosse um impulso que fala: aprenda, aprenda. Talvez o mesmo impulso que você não ouvir nenhuma direção, assim, de voz, nem de alguém falando, mas algo interno, né? Uma necessidade de aprender. Comprei um monte de livro, tá aqui os livros, tá o treinamento, e eu estou ouvindo você, estou ouvindo o pastor Jonathan, o profeta Renato, que é um amigo nosso, e outros que Deus tem levantado. Mas é algo impressionante, o Espírito conduzindo isso. E, pastor Caio,
você aprendeu com esse homem que você falou algumas coisas, mas outras coisas você aprendeu sozinho. Como foi esse aprendizado sozinho? Foi revelação? Foi na palavra? Foi visão? Foi próprios sonhos, Deus ensinando? Então, pastor, enquanto o senhor estava falando, Deus foi trazendo algumas coisas aqui à minha memória. Quando eu me conectei com esse profeta de fora, Deus começou a trazer outros ministros de fora também que andam no profético. Porque assim, sejamos sinceros, o Brasil ele está crescendo ainda, está começando a ponta do profético e apostólico. O Brasil ainda não tem uma estrutura forte apostólica e profética. Então, Deus ele foi trazendo muita gente de fora. Eu digo, eu não tenho vergonha disso, que eu aprendi sobre o profético, de verdade, tenho aprendido profético, apostólico, com pessoas de fora. A nossa nação ela é muito pastoral. Então, é uma nação pastoral, ela tem um cuidado. Mas apostolicamente, profeticamente, eu aprendi com pregadores de fora, ministros de fora, apóstolos, profetas. Então, teve muita gente que carrega um peso de ensino, principalmente sobre sonhos e visões, de fora. E eu tive que caçar essas pessoas, digamos assim, material, ensino, e traduzir para o português, né, muitos materiais que não tem nem espanhol, nem português, eu tive que dar um jeito de conseguir me conectar com eles para poder mergulhar nisso. E muitas das coisas que eu entendo hoje também são frutos daquilo que o Senhor veio me ensinando. Porque o que acontece? Quando eu mergulho em um assunto, eu mergulho de verdade. Eu vou lá, eu oro, eu busco. Uma das coisas que desata um nível de revelação e compreensão na nossa vida, pastor. Isso o Senhor fala aqui nas suas lives, é a oração em línguas. Né? As pessoas acham que a oração em línguas você vai só se edificar ali para vencer o pecado, tirar o seu eu, a religiosidade. Não, mas ela te leva a um nível de sensibilidade, de revelação e compreensão que muitas das vezes a gente não tem. Então, diante disso, um dos textos a quais Deus trouxe para mim conexão e muita revelação foi Jó capítulo 2, versículo 28, que a palavra diz: e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. A primeira manifestação do derramado espírito é a profecia. Os jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos. Jó 33, 14 a 16 fala assim: Deus fala uma e duas vezes, mas o homem não se atenta ao falar de Deus. Aí o versículo seguinte diz: em sonhos e em visões, Deus fala ao coração dos homens quando cai ao sono profundo. Então, quando Deus começou a trazer versículos chaves ao meu espírito, eu comecei a analisar, peraí, por que a nossa nação é uma nação que recebe sonhos proféticos e muitas das vezes elas não compreendem? Porque na grande maioria das vezes, as pessoas foram ensinadas a ter o sonho e ignorar. Eu não sei o senhor, mas quando eu era pequeno, eu tinha muitos sonhos. E na grande maioria das vezes, eu contava o sonho e minha mãe falava: não, foi só um sonho, volte a dormir. Foi só um sonho. Então, a nossa cultura é ensinada assim: você teve um sonho, fica tranquilo, se vai acontecer é de Deus. Se não for, é só um sonho. Então, a gente não fomos ensinados a nos atentar à voz de Deus através do sonho. Então, quando eu comecei a mergulhar nisso, a orar, a buscar, a tentar discernir em Deus no início o que Deus queria falar, eu comecei a encontrar muitas chaves acerca dos sonhos. Então, hoje, para mim, um sonho profético, ele não é só um sonho. Eu não deixo um sonho profético passar. Eu aprendi com Deus a registrar o sonho. Eu aprendi com Deus chaves para interpretar os sonhos. Então, existe uma habilidade concedida por Deus a todo filho de Deus para interpretar os sonhos proféticos. Existem pessoas que acreditam que interpretar os sonhos é um dom. Não, não é um dom. É uma graça. É uma habilidade profética. Então eu fui mergulhando acerca disso. O que de fato eram sonhos? O que de fato são pesadelos? Os sonhos da alma? Como que funcionam os sonhos? Os tipos de sonhos?
Por exemplo, aquele treinamento que o senhor adquiriu meu de sonhos, eu comecei a mergulhar fazia mais ou menos um mês sobre sonhos e visões. E aí, daquele tempo para cá, Deus aumentou muitas coisas. Eu até estava orando, falei, Deus, eu preciso dar um up lá, liberar algo a mais, que em breve eu vou colocar lá. Mas o que Deus vai fazendo? Quanto mais você vai mergulhando, mais revelações você vai acessando. Então já teve revelações que Deus me deu através de sonhos sobre os sonhos. Então eu percebo que, como a gente diz, é uma corrente profética. O profético, ele tem rios. E quanto mais você vai mergulhando, mais as águas desse rio profético, ele vai te alimentando. Então eu tive ensinos através da vida de homens e mulheres de Deus, né, fora da nossa nação. Teve ensinos que eu recebi através do Espírito Santo, recebendo através de sonhos, através de discernimento. Porque uma das coisas que eu faço, pastor, e eu acredito que o senhor também seja assim, eu sempre busco base para aquilo que o senhor está me ensinando. A gente precisa entender que o profético ele está firmado na palavra. Então é palavra e espírito, é mover espírito. O profético, por mais que muitas das vezes ele pareça não ter nexo à sua manifestação, em alguns casos, ele está firmado nas escrituras. Então, a unção que há sobre mim nesses últimos anos, que tem operado, é a unção de ensino. Então, devido a isso, o que eu faço? Eu sempre busco a base, o ensino. Então, uma das coisas que eu sempre digo, olha, maior do que a manifestação que eu busco é a estrutura e o fundamento na palavra. Por quê? Porque senão a manifestação pode passar daqui a alguns anos. Mas se eu tiver o fundamento na palavra, sempre que eu acionar o profético, digamos assim, ela vai se manifestar. Então o mover ele tem prazo, digamos assim. A palavra não. Quando você está firmado, quando você ativa o profético, ele se manifesta. Então eu tenho aprendido através de homens de Deus, através de mulheres de Deus e através da busca com o Espírito Santo. Deus ele usa homens e mulheres para nos ensinar, mas também existe a unção que há em nós, que a palavra diz, que nos ensina todas as coisas. Então eu sempre aprendi, fui ensinado que existem unções de Deus na vida de outras pessoas que são resposta de Deus na nossa vida. Uma vez Deus falou para mim o seguinte: a unção que você carrega é a minha resposta na vida de pessoas. Então eu sempre busco aprender com outros homens e mulheres de Deus, porque eu sei que a unção que o Senhor carrega é a resposta de Deus na minha vida, na vida de outras pessoas. A unção que eu carrego, assim também, e essa é a função do corpo, cooperar para o desenvolvimento. Né? Então eu aprendi com homens e mulheres de Deus e aprendi também juntamente com o Espírito Santo. Só respondendo uma pergunta, a Fátima falou assim, eu sou de sonhar. Eu vou falar o que a psicologia fala, não vou nem falar do profético, eu estou mergulhando nisso, mas é algo que está comprovado cientificamente. Todo mundo sonha toda noite, praticamente. Mas só que nós somos treinados a não lembrar dos sonhos. E eu vou dar o meu exemplo. Como eu também eu sempre achava que Deus falava em sonhos, eu achei, né? Mas eu achava, mas também não fazia, eu ficava ali. Como agora eu estou mergulhando para aprender, para entender, eu estou sonhando. Não é que eu estou sonhando mais, é que eu estou lembrando do meu sonho. Então, muita gente aqui talvez fala assim, é difícil sonhar. Não, você sonha, você não lembra do que sonhou. Não sei se eu estou mais ou menos certo, mas o pastor Caio pode falar até mais, que ele profeta dos sonhos. Pode continuar. Exatamente, pastor. Todos nós temos sonhos. Todos. Deus, a palavra é clara em dizer que Deus fala uma e outra vez, uma ou duas vezes, através dos sonhos. Então todos nós sonhamos. A questão é, nem todos estão sensíveis para discernir aquele sonho que recebe. O senhor citou que o senhor começou a compreender acerca do sonho. O senhor já percebeu que tudo aquilo que a gente mergulha, dá uma atenção, dá crédito, se manifesta mais? Então, se eu buscar sobre cura, eu vou ver aumento de cura. Se eu buscar sobre anjos, eu vou ver manifestação de anjos. Se eu buscar sobre sonhos, eu vou ter muitos sonhos proféticos. Quando Deus ele começou a me direcionar a mergulhar sobre os sonhos proféticos,
Pastor, teve um momento que eu achei que eu estava doido. Porque era sonho todo santo dia. Todo santo dia. Eu falei, não é possível. Esses sonhos deviam estar tudo armazenado. Agora que eu entendi, parece que Deus abriu a comporta do céu. Por quê? Porque agora você passa a ter a consciência daquilo que você está buscando. Então, todos nós temos sonhos. A diferença é o nível de sensibilidade. Aquilo que eu discerno, eu vivo. E é como o senhor falou. Muitas das vezes a gente é ensinado, de fato, a ignorar os sonhos. Ou às vezes a não dar atenção à comunicação dos sonhos. Por exemplo, uma vez uma discípula entrou em contato comigo e falou assim: pastor, preciso tomar uma decisão urgente. Quero que o senhor ore por mim. Quando alguém fala isso, eu não sei o senhor, mas treme as pernas, treme tudo. Você fala, meu Deus, a pessoa está buscando uma direção. Se eu falar alguma coisa que não vier do Espírito, ela vai tomar a decisão errada. E ela começou a falar de tudo aquilo que ela falou, entrava aqui, saía aqui. Eu falei, Deus, não está batendo. E aí o Senhor falou assim, pergunta para ela sobre os 3 últimos sonhos que ela teve. Aí eu falei, olha, o Senhor mandou te perguntar sobre os 3 últimos sonhos que você teve. E ela começou a contar. Primeiro sonho. Segundo sonho. Terceiro sonho. Primeiro sonho eu interpretei. Segundo sonho eu interpretei. No terceiro ela falou, já entendi. A interpretação veio. O que significa? Deus já estava avisando ela, através dos sonhos, o que iria acontecer, o que ela iria passar, né? Então, o que ia acontecer, o que ela ia passar, e como ele iria cuidar dela lá na frente. Então, Deus ele vem sinalizando para a gente. Os sonhos, a gente trata ele como parábolas proféticas. Os sonhos, eles são parábolas proféticas. Então, eu preciso discernir aquilo que Deus está sinalizando. Eu costumo dizer, pastor, e eu aprendi isso com o Senhor, os sonhos eles são alertas de algo que ainda vai acontecer. Então eles apontam para algo que ainda está para acontecer, como se fosse uma palavra de sabedoria. Aponta para algo que vai acontecer. As visões são diferentes. As visões elas apontam para algo que estão prestes a acontecer. Você vai ver que a maioria das pessoas que recebem a revelação daquilo que está acontecendo naquele momento, ou durante alguns dias, elas recebem visões. Agora, os sonhos, por mais que alguns se manifestem mais rápido, o cumprimento, mas ele sempre vai apontar para algo que vai acontecer ainda. Então, 1 mês, 2 meses, teve sonhos meus que eu tive há 10 anos atrás que tem se cumprido hoje. Então, todo sonho profético, ele carrega um senso de alerta. Ele chama a sua atenção para algo. E muitas das vezes a gente não se atenta a isso por não compreender. E qual é o maior erro das pessoas que a gente encontra? É que elas não dão valor ao sonho e elas não registram o sonho. Já teve momentos de eu perder direções de Deus em sonhos por não registrar. Caio, como assim? Deus me deu um sonho, eu acordei de madrugada e falei assim, não, amanhã de manhã eu vou lembrar do sonho, aí eu oro. Quando eu acordei de manhã, o que aconteceu? Não lembrava de nada. Então eu aprendi com Deus o quê? Registra, marca, anota. Acordou de madrugada, pega o celular, pega o gravador de voz ali e fala, ó, acabei de ter um sonho, hoje dia tal, dessa forma, dessa maneira. Deixa ali registrado e no outro dia você vai buscar. Então Deus ele fala conosco através do sonho. E a gente nem entrou no assunto ainda, pastor, de verdade sobre o sonho. Aqui é só a introdução. E aí eu vou fazer uma pergunta, uma coisa que me chamou a atenção que você falou. E eu vou fazer 2 perguntas, na verdade. Sim. Primeiro, todos os sonhos é de Deus, é a primeira pergunta. Todos os sonhos que nós recebemos é de Deus. Segundo, você falou aí nessa introdução, que nem entramos ainda, que todos crentes podem interpretar. Então, quer dizer, não é só o profeta, a pessoa pode aprender como interpretar os sonhos. Como é isso? O que precisa aprender para interpretar? Primeiro, todo sonho é de Deus e sobre a interpretação. Vamos lá. Primeira pergunta. Não são todos os sonhos que são de Deus. Então, nem todo sonho que você tiver vai ser de Deus. Por exemplo, tem gente que come aquela feijoada, para quem gosta, né? Deus me livre. É um negócio que não desce. Mas tem gente que gosta. Aí ela come a feijoada, tá com
com a barriga cheia, o organismo trabalhando pesado e vai dormir. Aí ela tem um sonho, pastor, com um cavalo que está dentro de um foguete, indo para o espaço. Aí, de repente, ela olha para uma pessoa com cara de ave. Sonhos que não tem nexo, que a gente chama de sonhos de barriga cheia. Aí eu te pergunto, esse sonho é profético? Não. Aí a palavra vai dizer em Jeremias o seguinte, ou é Eclesiastes, se não me engano é Eclesiastes, que pelo muito pensar, pelo muito fazer, sonhos também são gerados. Ou seja, você precisa resolver algo, você está preocupado, está em ansiedade, está ali buscando fazer algo, você tem um sonho com aquilo. Foi Deus que direcionou? Não. A gente vê muito isso nos relacionamentos. A pessoa quer tanto entrar no relacionamento que ela sonha, e aí ela fala assim, não, foi Deus que me deu uma palavra, é confirmação do Senhor. Aí quando vai ver é furada, não é um sonho profético. O sonho profético ele precisa passar por três crivos. Primeiro, ou ele edifica, ou ele exorta, ou ele consola. Esse exortar é o mesmo que encorajar. Se o sonho profético ele não passa por uma dessas bases, que são bases proféticas, não é um sonho profético. E aí nós temos o que a gente fala pesadelos, né? Pesadelos não são sonhos, são sugestões e setas malignas. Para o senhor ter noção, a maioria das crianças elas são atacadas durante os sonhos. E não são pesadelos, são terrores noturnos. Você pode perguntar para um filho, tem mães aqui que eu creio que estão conectados, pais. Pergunta para os seus filhos que tipo de sonho que ele teve quando você caracteriza um pesadelo. Você vai ver que é sempre o mesmo formato. É vulto, é uma forma que não faz sentido. Isso são terrores noturnos. Então, dentro dessa dimensão dos sonhos, as crianças elas costumam ser atacadas com terrores noturnos. Os adultos já entram no nível de pesadelo, que não são sonhos, são ataques espirituais. Né? Então, nem todos os sonhos eles são de Deus. Nem todos os sonhos têm origem de Deus. Mas todos os sonhos vindo da parte de Deus, eles têm as marcas que fazem a diferença. Segunda pergunta que o senhor me fez, todos os filhos de Deus podem interpretar sonhos? Devem. Junto com essa pergunta aí já me deu uma curiosidade. Todo pesadelo, então, não é de Deus? Não, Deus não traz pesadelo. Porque o que acontece? O que o pesadelo gera? Medo, morte. É um peso. É claro que existem sonhos de Deus que têm um peso de urgência. É diferente de pesadelo. Pesadelos são invasões malignas. A palavra é clara em dizer que os sonhos quem concede é o Senhor. Números, livro de Números, deixa eu ler aqui para o senhor rapidinho. Olha só. Deixa eu achar aqui. Números 12:6. Disse então o Senhor, ouçam as minhas palavras. Quando há entre vós um profeta, naquele tempo Deus falava através dos sonhos e das visões com os profetas. Na nova aliança, isso foi habilitado, estendido para todo filho de Deus. Ele diz assim, eu me revelo a ele em visões. Visões é o meio em que Deus se revela. E em sonhos falo com ele. Sonhos, genuinamente, sonhos originais, sonhos proféticos, é o meio da voz de Deus ecoar no nosso espírito. Ok? Pesadelo não são sonhos, são sugestões malignas. São setas, são dardos. Então, nos sonhos, a única coisa que ecoa é a voz de Deus. A ciência vai colocar sonhos da alma, sonhos de depressões, vários. Eles vão utilizar o termo sonho, mas originalmente sonhos provêm de Deus por causa da dimensão da linguagem de Deus. Né? Igual tem pessoas que dizem que o demônio também ora em línguas. Não, o demônio não tem como orar em línguas. Mas eles usam esse termo para dizer, olha, tá ali é uma linguagem que não é entendida, só que os sonhos em si, eles são originários da voz de Deus em nós. Então, o que acontece? Os pesadelos, eles não provêm de Deus. Né? Então, as interpretações, todo filho de Deus deve interpretar os sonhos. Vou fazer uma pergunta para o senhor. Nas escrituras de Gênesis e Apocalipse,
aonde o Senhor encontrou um filho de Deus, precisa só de um, que chegou para outro e falou bem assim: interpreta para mim o meu sonho. Não. Só vê os ímpios, né? O Faraó, Nabucodonosor, os reis ímpios querendo interpretação do seu sonho. Exatamente. O Senhor não vai ver, nós não vamos encontrar nas Escrituras um filho de Deus buscando a interpretação através da vida de outra pessoa. Por quê? A interpretação está ligada à intimidade, ao discernimento, à vida com o Espírito Santo. Caio, então quer dizer que se eu não conseguir interpretar meu sonho, eu não sou íntimo do Espírito Santo? Sim e não. Aí entra aquela questão, aquilo que eu dou atenção, que eu tenho a consciência, eu desfruto. Qual que é a maior coisa que a gente encontra hoje, a maior dificuldade, pastor? Sendo bem sincero com o senhor. Hoje as pessoas elas só querem aprender o significado daquele sonho, mas elas não querem aprender sobre o sonho. É como Moisés, o povo não queria ver a Deus. O povo olha para Moisés e fala: Moisés, não fala Deus conosco para que não morremos, fala tu e ouviremos. Ou seja, não, eu não quero entender, mas eu vou usar o Senhor que busca, que ora, que jejua, interpreta meu sonho. Então nas Escrituras o Senhor vai ver Daniel tendo sonhos, ele discerniu. José, pai de Jesus, tendo sonhos, ele discerniu. E tantos outros homens e mulheres de Deus que tiveram sonhos e eles conseguiram discernir os sonhos. Então, sim, todo filho de Deus pode e deve interpretar os seus sonhos. Eu tenho um treinamento que eu estou terminando de formar sobre isso, ensinando como interpretar os sonhos biblicamente. Biblicamente. Trazendo toda a base, toda a estrutura de fato, para que você consiga discernir e interpretar os sonhos proféticos. Conseguir captar ali o que significa os elementos, os símbolos dentro dos sonhos. Entende? Pastor, mas igual, como eu fui pastor local, numa igreja, sempre o pessoal, mesmo quando eu falava, eu não tenho um dom de interpretar, para ninguém me falar o sonho, mas não tinha jeito que a pessoa ia falar: pastor, eu tive um sonho. Eu falo que não tenho dom, mas não tem jeito. Aí eles falavam o sonho. E eu nem ensinava sobre sonho. Eu ensinava que Deus falava em sonho, eu ensinava coisa básica, mas não ensinava como interpretar. Então, existem chaves que eu posso aprender como interpretar, mas a grande maioria não consegue interpretar seus sonhos. Por isso que pergunta para um, pergunta para outro. E às vezes, quando vinha perguntar para mim dos sonhos, ele já tinha perguntado para um irmão tal, para outro irmão tal, e cada um tentando interpretar da sua maneira, usando às vezes razão, né? A lógica. E o que falta para o povo de Deus? Uma coisa que você já falou, intimidade, mas precisa aprender o quê para conseguir interpretar e como faz para a pessoa entrar mais nesse mundo dos sonhos proféticos? Pastor, sobre os sonhos, desde que eu comecei a mergulhar, e até mesmo as interpretações, eu vejo que dentro dos sonhos existem duas linguagens. É igual visões. Primeiro, os sonhos que são pessoais. Você pode pedir para qualquer pessoa interpretar o sonho. Deus não vai dar interpretação para ela. Por quê? Porque está ligada à sua intimidade com o Senhor. Existem sonhos que a interpretação vai vir somente para você. Isso eu tive que aprender, digamos assim, na raça. Tinha sonhos que eu tinha, que eu olhava lá e mandava para a pessoa que eu conhecia, que entendia sobre sonhos, e a pessoa toda vez falava: olha, Deus falou para você buscar essa interpretação. Eu falei: não é possível. Aí ia para o outro, exatamente como o senhor falou, e era a mesma palavra. Eu falei: não, tem alguma coisa. Ou o pessoal está com uma vontade de interpretar os sonhos, ou é muito complexo, ou realmente o senhor quer falar comigo intimamente através de sonhos. Mas teve outros sonhos que o Senhor me deu, que eu compartilhei, e teve a interpretação. Então eu entendi o quê? Que existem sonhos que têm um cunho particular, ou seja, vai interferir somente na minha vida,
mas existem sonhos que são sonhos que a gente pode chamar de coletivo. Ou seja, existem outras pessoas que serão tocadas, atingidas através da manifestação desses sonhos. Exemplo, uma das coisas que a gente mais... Deixa eu só tirar esse relógio aqui. Uma das coisas que eu percebo, e eu aprendi isso com o Senhor, sobre sonhos e sobre visões. Quem quiser anotar, é muito bom. Primeiro, existem 2 níveis dentro dos sonhos e das visões. O que você é participante e o que você apenas vê. Ou seja, aquele que você interage e aquele que você apenas observa. Participante e observador. Exemplo. Quais são os sonhos que nós somos observadores? E o que ele requer da gente? Sonhos que nós somos observadores são aqueles sonhos que Deus apenas te mostra. Você apenas vê o sonho. Deus apenas te dá o sonho. No sonho você não fala. No sonho você não interage. No sonho você não tem uma ação nenhuma. É como se Deus falasse assim, vem que eu quero só te mostrar algo. Esse tipo de sonhos são sonhos de intercessão. Todo sonho e toda visão que Deus apenas te mostra, Deus está te chamando para interceder. Não é um sonho para você, digamos assim, compartilhar. Qual que é o maior erro que a gente vê hoje? A pessoa tem um sonho que Deus mostra para ela interceder, ela vai, grava o sonho e expõe ali. Então existem sonhos que Deus vai te dar apenas para você interceder. Esse é o teu papel ali. É somente interceder. Agora, os sonhos que nós somos participantes são aqueles sonhos que você sonha com você lá dentro, interagindo, ouvindo, fazendo, você percebe que você é participante, tanto dentro do sonho como dentro da visão. O que significa? Que existe um nível de autoridade que foi concedido a você e que você pode interferir no cumprimento daquele sonho ou não. Conseguiu compreender? Então, se Deus me dá um sonho, que eu vou lá no pastorário, recebe aí, pastor, e chego lá e faço um depósito para ele de 5 mil. Ó, pastor, 5 mil aí para investir no podcast. Foi um sonho que Deus o quê? Me direcionou. Mas aí, esse sonho vai alcançar outras pessoas. Vai ser uma semente que vai gerar frutos para alcançar outras pessoas. Aí Deus me dá o sonho. Pastor Caio, se você sonhar isso, é para você fazer? Se eu apenas ver, não. Agora, se eu fizer, sim. Mas pode ter certeza, pastor. Se Deus me der um sonho desse, eu faço. Não, daí eu lembrei de um irmão que teve um sonho, e ele falou isso para mim, que ele sonhou me dando um carro. Ele tinha um carro e sonhou me dando um carro. E aí ele falou assim, ele falou em tom de brincadeira, que eu acho que nem levou a sério o sonho. Ele falou assim, aí que eu fiz, eu vendi o carro logo, que vai que Deus vai pedir um carro, o meu carro para dar para ele. Mas ele sonhou me dando um carro, e aí ele disse que brincando. Aí eu vendi o carro, porque vai que Deus está querendo que eu dê um carro para ele. Ele fez isso. Então, talvez era para ele fazer outra coisa. Aí, no caso, ele fechou o fluir dos recursos da vida dele. Porque o que acontece? Quando Deus ele te dá um sonho que você é participante, e você, dentro do sonho, não cumpre aquilo que está sendo mostrado, é claro que vai depender do contexto do sonho, você interfere o fluir de Deus. Por exemplo, teve uma pastora que chegou para mim e falou assim, eu tive um sonho que eu juntava os meus filhos para almoçar na minha casa e, de repente, eles começavam a se abraçar, chorar, pedir perdão um para o outro, e a família se restaurava. E aí eu falei, e a senhora fez isso? Ela, não, eu achei que foi só um sonho. Eu falei, como é que está a sua família? Está destruída. Meus filhos estão brigados. E ela começou a falar. Eu falei bem assim, quando que a senhora vai cumprir aquilo que foi mostrado no sonho? Ela já tinha sonhado isso há mais de 2 meses. Aí eu falei bem, senhora, vai lá esse final de semana, marca e faz o sonho se cumprir. O que aconteceu? Aconteceu exatamente conforme no sonho. Passou até a cor da roupa deles. Era igual do sonho. Até o que eles falavam, como eles se expressavam, eram exatamente igual no sonho. Então era um sonho claro ali. Existem sonhos que carregam parábolas. Eu costumo dizer que, quero ler para o senhor aqui, para a gente
Avançar ou o senhor tem mais alguma pergunta aí acerca disso? Pode Então tá. avançar. Maravilha. Então, deixa eu abrir aqui Jó 33. Cadê? Jó 33. Eu não sei se os irmãos costumam anotar, mas normalmente nas minhas lives eu falo, pessoal, anota, escreve tudo, registra, para depois você ir nas escrituras. Um ensinamento tremendo, assiste de novo. Exatamente. Olha só, pastor. Jó 33, 14. Diz assim: antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém se atenta a isso. Então Deus fala uma e duas vezes. Às vezes a gente não dá atenção aos sonhos, porque a gente priva a nossa audição espiritual de apenas ouvir a voz de Deus de uma única forma. Por exemplo, eu só gosto que Deus fale comigo se for de uma maneira. Eu lembro de uma irmã que ela falou assim para mim: eu só acredito que é Deus se a pessoa que vier me entregar uma palavra orar em línguas também. Eu falei, como é que é? Então quer dizer que a pessoa tem que falar assim que diz o Senhor, recalabarabas. Aí você acredita que é Deus. Mas e se o Espírito Santo falar com você no momento que você está orando? Aí o Espírito Santo vai ter que orar em línguas para você acreditar? Então se Deus tiver um sonho e te entregar um sonho profético, uma visão, você não vai acreditar que é Deus porque não teve a oração em o falar em línguas? Então o que acontece? Às vezes a gente priva a gente de receber, de acessar as linguagens de Deus. Porque a gente quer padronizar um único meio de Deus falar. E a palavra diz, antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém se atenta para isso. Versículo 15. Em sonho ou em visão noturna, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormece na cama, então ele revela aos ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução. Primeira coisa, Deus fala no período da noite, quando cai o sono profundo, em sonhos e em visões noturnas. O senhor sabe o que é visão noturna? Você assistiu o treinamento lá. Não, eu estou no comecinho aí. Eu tô no comecinho. O que são visões noturnas? Não é aquele aparelho que o exército usa ou algo do gênero. A visão noturna, ela é como se fosse um sonho direto e claro. Sabe aquele momento que você deita, acorda e você fala assim, eu não sei se eu tive um sonho, se eu estava acordado, se eu estava dormindo? Isso é uma visão noturna. Ela é clara, objetiva e direta, não precisa de uma interpretação. A mensagem é clara e objetiva, é direta. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu deitei para dormir e tive um sonho curando os enfermos. O que é para mim fazer? Já está dizendo ali, cure os enfermos. Eu tive um sonho que eu ia lá igual o irmão e ofertava meu carro na vida do pastor Arisson. O que será que é? Será que é para mim caminhar com ele? Não. É claro e objetivo. Agora, quando nós falamos de sonhos proféticos, nós estamos falando de sonhos que carregam elementos que precisam de uma interpretação. Você não vai ver interpretação de visões, interpretação de sonhos. A palavra diz que as interpretações pertencem ao Senhor. O Senhor é que gera, que traz, mas quem carrega e manifesta são os filhos. Então o texto diz, em sonho ou em visão noturna, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormece na cama, então revela. Sonhos são revelações de Deus, de forma audível. Todo sonho profético, ele carrega um som, ele carrega uma voz. Por isso que o Senhor vai ver pessoas acordarem, despertarem com o coração batendo. Porque todo sonho profético carrega uma voz testificando aquilo que está sendo liberado ali. Seja um sonho a qual eu apenas vejo, observo, ou seja um sonho a qual eu também estou contemplando, participando desse sonho. Tá? E aí a palavra diz, e lhe sela a sua instrução. Ou seja, o sonho profético, ele carrega sons, ele carrega uma voz, porque ele vai selar aquilo que Deus está dizendo. A primeira função dos sonhos proféticos. Versículo 17. Para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba. Deixa eu colocar na minha King James aqui. King James diz assim,
a fim de prevenir o ser humano sobre as suas más ações e livrá-lo da soberba e da arrogância. Esse livrar os homens das suas más ações, nem sempre esse texto, ou melhor, esse texto não fala que todo sonho no seu original, ele vai estar apontando para alguém que está fazendo algo errado no sentido pecado, no sentido distância de Deus. Toda vez que eu faço algo sem a direção de Deus, eu estou caminhando errado. Toda vez que eu faço algo sem uma instrução clara do Espírito Santo, é uma má ação. Por exemplo, o livro de Josué vai falar que Josué fez uma aliança com os povos inimigos, pois não consultou a Deus. Foi uma má ação. Quando eu me conecto com alguém, me aliancio com alguém, sem consultar a Deus, é uma má ação. Daí o que eu colho? Eu colho os frutos daquela má conduta, daquela má ação. Então os sonhos, eles vêm para quê? Para nos direcionar, para nos alinhar, para nos guiar. Para os filhos de Deus, ele vem como direção, como instrução. Ele vem com um propósito de nos alinhar. Agora, para aquele que não tem aliança com Deus, ele vem como manifestação de misericórdia. E aí sim ele pode trazer um peso de condenação. O senhor vai ver isso quando Abraão, se não me engano é Abraão, vai até Abimeleque, e o Senhor aparece para ele em sonho, dizendo assim, devolve a mulher dele. Não, ó, já era para tudo. Então foi o quê? Um peso, um sonho profético, e ele não buscou interpretação, o senhor vai ver. Ele teve a revelação. Os sonhos, Deus ele fala tanto com quem é crente como quem não é. Então nos sonhos Deus fala com cristão, com ateu, com satanista, com espírita, com bruto, independente, porque os sonhos é uma linguagem universal de Deus. A oração você pode rejeitar. O jejum você pode rejeitar. Ouvir a palavra você pode rejeitar. Ter visões você pode simplesmente abrir os olhos ali e rejeitar. Mas o sonho não. Na hora que você deita para dormir, meu amigo, se Deus olhar para você e falar, vou falar contigo em sonhos, já era. Ele vai falar. Então é uma linguagem universal de Deus que o homem não tem como impedir Deus de comunicar. Ele pode não conseguir discernir, mas a revelação vem. A voz de Deus vai ecoar. E aí o versículo 18 diz, para poupar o homem, para poupar a alma da cova. Então os sonhos também trazem livramentos de fato de morte, e a sua vida de passar pela espada. Então os sonhos proféticos também trazem livramento. Deixa eu comentar. Uma pergunta. O pessoal está escrevendo sobre sonhos aí. Espere aí, o pastor Caio responde algum sonho. Fique atento às chaves que está sendo liberado. O pessoal aí do chat, fique atento que tem chaves sendo liberadas. Já deve ter acontecido de pessoas receberem um sonho de Deus, uma mensagem de Deus, mas por causa desses símbolos, que você pode até explicar aí como é esse símbolo, igual das vacas magras, vacas gordas, era um símbolo ali de 7 anos, a de José. E aí ele foi perguntar para alguém, me dá a interpretação do meu sonho, e aí alguém falou uma interpretação que não tinha a ver com a mensagem que Deus fez, e às vezes ele tomou até uma atitude errada, baseado na interpretação errada. O sonho de Deus e a interpretação errada. Você já viu isso acontecer no seu ministério? E uma pergunta, todo sonho que alguém conta para você, você tem a interpretação? Pastor, nem todos os sonhos a gente recebe a interpretação. O senhor pode falar com homens e mulheres que são usados em sonhos há muito tempo. Por exemplo, eu estava vendo um podcast que o YouTube sugeriu para mim, do Vinícius Iracete. Muito usado em interpretação de sonhos. E foi feito para ele exatamente essa mesma pergunta. Todo sonho que você lê, que você recebe, que você ouve, tem interpretação? E ele foi claro em dizer. Eu achei que eu estava meio... né? E ele disse assim, não, nem todos os sonhos. Existem sonhos que nós temos que a interpretação ela não vem naquela hora. Eu tenho sonhos que até hoje eu não recebi interpretação. Então nem todos os sonhos a gente vai ter a interpretação.
É como eu disse lá no início. Existem sonhos que a busca precisa ser pessoal, a revelação é pessoal, e a que é coletiva. Normalmente, quando é um sonho coletivo, vai afetar outras pessoas, como no caso de José, que interpretou o sonho de Faraó, você vai ver que o contexto do sonho não fazia sentido nenhum. Se fosse eu naquele tempo, eu ia falar, meu Deus, mas o que tem a ver vaca magra com vaca gorda? Então, eu ia falar, ó, Faraó, seguinte, quer dizer que umas você está alimentando direito e outras não. Então, às vezes a gente vai querer interpretar pela lógica humana, e não é assim que funciona. Eu aprendi uma coisa com Deus. Se as revelações, os sonhos proféticos vêm de Deus, as interpretações também precisam vir dele. Uma das coisas que a gente mais erra, pastor, é achar que todo o significado do sonho é o mesmo. Quer ver uma coisa? Pode fazer na prática aqui? Uma pergunta. Eu quero que os irmãos que estejam aqui interagem. Para você, o que significa sonhar com cobra? Coloca aí nos comentários. 30 segundinhos. Para você, o que significa ter um sonho com cobra? Escreve aí, vamos ver. Vamos lá. Será que o chat travou? Às vezes no YouTube o Aí, chat ó. trava. A grande maioria das pessoas falam traição, ataque espiritual. O que mais? Traição, 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 ataque espiritual, perseguição, inveja, ciúmes, contenda. Agora coloca aí o que significa para você. Quando você fala, quando você ouve, olha, sonhei com um leão, o que vem à sua mente? Quando você tem um sonho com um leão, ou quando você ouve alguém falando que teve um sonho com um leão, o que vem à sua mente? Estamos loucos. Aqui o chat meu travou, não estou vendo. O pessoal está escrevendo ali, ó, autoridade, força, coragem, ousadia, batalha, proteção. Algumas pessoas já têm um entendimento maior acerca dos sonhos aqui pelo comentário. Força. Então, o que acontece, pastor? Olha só. A gente sempre associa sonhar com cobra relacionado à traição, a engano. Porém, uma das coisas que eu não descarto, esses dias eu estava falando com o senhor, é o contexto do sonho. A serpente, no seu nome original, significa aquela que sussurra feitiçaria. Então, serpente também está ligada à feitiçaria. Porém, Deus fala o que para Moisés no deserto? Faz uma serpente de bronze, coloca sobre o madeiro, e aqueles que foram atingidos serão curados. Aí lá no Evangelho fala que aquela serpente que foi levantada sobre o madeiro simbolizava quem? O próprio Senhor Jesus. Sonhar com o leão pode simbolizar tanto o próprio Senhor, como a Bíblia fala também que o leão está ao nosso derredor. O diabo está ao nosso derredor como um leão, buscando a quem tragar. Então eu não posso pegar simplesmente o significado de um sonho e dizer assim, olha, você sonhou com cobra, então é só isso. Sonhou com leão? É exatamente isso. Não. Todo sonho, ele só é completo quando existe o contexto. Por isso que quando eu recebo uma pergunta, o que significa sonhar com isso? Eu falo, conta mais sobre o sonho. O que mais acerca do sonho? Porque existe um contexto. O contexto é o que vai fechar a interpretação. Porque se alguém coloca aqui, ó, o que significa sonhar com dente? Simples. Sonhar com dente pode apontar tanto para juízo como para sabedoria. Vai depender do contexto do sonho. Por exemplo, teve um profeta conhecido dentro do Verbo da Vida, e ele teve um sonho a qual os dentes dele caíam
e dentes novos nasciam. E ele disse que foi no YouTube, pesquisou tudo sobre sonho. O que significa sonhar com dente? Ele falou, não faz sentido. Não testifica. Aí o discípulo dele foi lá e mandou para mim. Falou, olha, interpreta esse sonho aí. Na hora que eu ouvi o sonho, veio a interpretação. E eu falei, olha, Deus está mudando o seu nível de sabedoria e entendimento. Esses dentes que estão caindo e esses dentes que estão nascendo fala de um tempo de transição. Deus está elevando você ao novo nível de entendimento, de sabedoria e de revelação. E os dentes novos falam de acesso. Quando ele mandou o áudio, era exatamente o que o Espírito Santo estava comunicando a ele já fazia meses. Fechava exatamente com palavras que ele já vinha recebendo há meses. Ou seja, foi uma testificação no espírito dele. Então a gente não pode pegar simplesmente um elemento e dizer, está aqui a interpretação. Está aqui o significado. Porque depende do contexto do sonho. Por exemplo, na Bíblia, quando a gente fala de escada, lembra que Jacó sonhou e teve a transição dos anjos que subia e descia a escada? Olha só, naquele tempo, as casas que tinham escadas eram casas que tinham padrões altos. Era como se fosse, simbolizava como se fosse uma mansão nos nossos dias. Então, toda casa que tinha acesso a um andar superior, onde existia uma escada, falava que aquela pessoa que estava ali, dona daquela casa, que morava ali, aquela família, tinha um nível de autoridade, tinha um nível de acesso, era alguém importante. Então, quando Jacó ele tem aquele sonho, ele percebe que aquele ambiente, que aquele acesso, era o acesso de alguém que tinha autoridade. Por isso que quando ele desperta, o que ele faz? Deus está aqui. Ele reconhece a autoridade. Então, quando a gente vai falar sobre interpretar os sonhos, eu acredito que o pastor Jonatas, né, vai falar sobre isso na ministração dele. Quando a gente fala sobre esses elementos, dentro da interpretação vai ter o quê? O contexto, a cultura. Exemplo, para a gente, o preto simboliza luto, em alguns casos. Mas em outros lugares, simboliza paz. Para a gente, o branco simboliza paz, pureza. Em outros lugares, significa condenação, morte. Compreende? Então eu não posso pegar um padrão e dizer, ó, para você discernir o sonho é esse. Porque Deus pode mudar totalmente o contexto. Mudar totalmente. Pega a história de José, as estrelas, os sols, tudo. Aí ele olha aí os irmãos dele, quando ele conta o sonho, falam, então quer dizer que nós vamos nos prostrar diante de você? Onde que os astros simbolizavam pessoas ali? Então foi o quê? Uma interpretação. Olha quem está aí, pastora Valéria, um abraço. Pastora Valéria, quando eu comecei o meu ministério, a gente conversava muito. Deus usou ela muito, muito na minha vida, pastor. Pastora Valéria Leão. Deus abençoe. Então, pastor, a gente não pode pegar uma única interpretação e padronizar ela. Porque a serpente, como a gente disse ali, alguns países o branco é luto. Alguns países o vermelho vai significar condenação. Tem países que é proibido você usar roupas vermelhas. E aí? Eu vi esses dias. Então, o contexto, Deus ele sempre vai falar dos sonhos dentro de uma linguagem que você vai compreender, que está ligada ao seu dia a dia. Entende? Que está ligado àquilo que você possa entender, compreender, assim como Jesus fazia com as parábolas. Ele falava numa linguagem que aquele povo, da cultura deles, conseguiam compreender. Amém? E é interessante, irmão, essa live com o pastor Caio, professor Antônio, que quando você vai estudar um pouco da história de sonhos, no modo geral, no mundo secular até, remédios. Eu lembro de uma história de um rapaz que estava
buscando uma solução de uma forma, testando uma, testando outra, e ele recebeu a fórmula num sonho. Empresas que foram abertas, pessoas que Deus fala no sonho. A própria história de José, que enriqueceu, salvou a família dele através da interpretação do sonho. Então, é uma chave poderosa que pode mudar a vida, né, Pastor Caio? Destino, ministério, finanças, saúde. Né? Eu lembro até o Kenneth Rei, ele fala de um sonho, ele fala 2 meses sofrendo com uma dor muito forte. E aí ele está no campo contra o pastor e vem vários leões correndo atrás dele, e ele começa a correr. E aí, de repente, ele vira no sonho e vai tipo repreender, eu não lembro se ele fala que repreendeu ou não, aquele leão se transforma em gatinho, quando pula assim, e bate no peito dele, e aí ele diz que aquela dor lá é como se fosse venceu e Deus deu esse sonho profético para ele, falando aqui a vitória que ele estava declarando a cura, né? Porque ele começou a sentir uma dor e ele começou a declarar, não, em nome de Jesus, não, em nome de Jesus. Depois de 2 meses ele teve esse sonho e foi. E também, pastor, eu lembrei de um sonho da minha avó, muito interessante. A minha avó, hoje ela está com 101 anos, vai para setembro, se Deus quiser, vai 102 anos. Ela vinha um medo, quando ela era jovem, ela contou uma vez para mim, vinha um medo muito grande. Hoje ia falar que era síndrome de pânico, mas naquela época não falava sobre síndrome de pânico. Mas vinha medo que às vezes ela ficava 2 dias só deitada na cama, com aquele pavor, com aquele medo. E aí um dia ela teve um sonho. Ela sonhou que via uma escada, eu penso que igual a escada de Jacó, né? Ela via uma escada, mas de repente viu um vulto que tampava ela da imagem da escada. Quando vinha aquele vulto que tampava a imagem da escada, ela se sentia angustiada e ela ficava tentando lutar com o vulto sair da frente e ela via a escada. Até no momento do sonho que ela, de repente, consegue ver a escada sem atrapalho nenhum do vulto, e de repente ela acorda, diz que ela acorda numa alegria. Ela é crente desde os 12 anos, mas da igreja batista, não tem esse negócio de aleluia, mas diz que ela até deu um aleluia lá, e aquele espírito de medo, aquilo lá que vinha na vida dela, a partir desses sonhos nunca mais veio. Eu creio que foi uma libertação desses sonhos que ela teve. Pode continuar, pastor. Amém. Tem muitas pessoas, pastor, que Deus ele dá muita direção. Por exemplo, o senhor estava falando de ideias, né? Qual o pastor Jonatas colocou aqui, a Ford foi criada por causa de um sonho. A quê? Se não, a Ford, a empresa de carro, Ford, teve muitas pessoas que são... Existem muitas pessoas que elas são direcionadas através de sonhos. Existem vários tipos de sonhos. Existem sonhos de direções, sonhos de instruções, sonhos de livramento. Por exemplo, recentemente eu estava para tomar algumas decisões e algumas pessoas aconselhavam várias coisas, né? Um conselho daqui, um conselho de lá. E às vezes quando você recebe muito conselho, você não consegue ouvir a voz de Deus. Existem conselhos que são bons, mas existem conselhos que parecem bons e no final não são. E eu lembro que eu deitei e eu falei assim, Senhor, eu preciso de uma direção clara. Recebi vários conselhos, mas eu não quero fazer aquilo que o Senhor não está direcionando. Então eu sempre lembrei desse texto. E Josué não consultou a Deus. E eu falava, Deus, eu quero consultar, eu quero uma direção clara. Por mais que o líder tal, pastor evangelista, eu quero uma clareza, eu quero ser claro nisso daqui. E aí Deus me deu um sonho totalmente contrário àquilo que estavam aconselhando. Então Deus me mostrava em uma situação e ele me mostrava dirigindo um carro. E era como, você já viu aquela... eu não lembro o nome da caminhonete, mas era como se fosse uma caminhonete gigante. E eu pegava essa caminhonete de um vizinho, eu falava, me empresta aí. E eu sabia dirigir. Mas quando eu peguei aquela caminhonete, comecei a dirigir, eu não conseguia frear por causa da potência dela. E toda vez que eu ia frear, eu acelerava. E com isso eu ia batendo nas coisas. E eu olhei assim, dentro do sonho, eu olhava e falava, não, peraí, mas eu preciso chegar em tal lugar. Eu chegava em tal lugar.
Só que na hora de voltar, eu ia voltando, batendo nas coisas, mesmo sabendo dirigir, porque aquela caminhonete ela era muito grande, ou seja, eu não tinha habilidade para conduzir aquilo que era grande demais, mesmo sabendo dirigir. E aí naquele sonho Deus falou comigo: o que eu tenho para você, você tem habilidade. Porém, não é o tempo ainda, porque você não foi treinado para conduzir algo que é maior do que você. No sentido de uma direção que eu estava buscando específica para Deus. Então Deus estava dizendo assim: você tem habilidade, você tem habilitação para conduzir, mas esse nível aqui não. Não é o tempo ainda. E se você for, você vai até chegar onde você quer. Mas quando você chegar lá, vai ter danos. Você vai colidir em vários lugares. Você vai chegar, mas você vai sofrer. Vai ter impacto, vai ter resistência, vai ter danos. Por quê? Porque você ainda não foi treinado para isso. Nessa habilidade aqui, para conduzir esse veículo. Eu sei que estava apontando para algo específico no ministério. Então, quando vieram perguntar para mim, e qual que é a sua decisão? Eu falei: não vou, não. Não, mas tem tudo para dar. Eu falei: não. Deus falou comigo em sonho e me mostrou de forma clara. Então, às vezes, Deus vai nos dar sonhos que vai parecer não fazer sentido nenhum. Mas quando você vai até ele e busca a interpretação, você compreende. Então, o que a grande maioria, pastor, das vezes a gente encontra dificuldade no quesito de interpretação? Vamos ver se o senhor concorda comigo. Na maioria das vezes, quando Deus nos dá um sonho, a gente automaticamente nós queremos a interpretação. Mas nós não temos a disponibilidade nem a paciência para ouvir a voz de Deus. Nós temos crescido em uma geração que é fast food, ela quer a revelação agora e acabou. Quando eu comecei a buscar o Senhor, eu tenho o quê? Eu tenho 30 anos de idade, então eu peguei a fase que você dobrava o joelho e você ficava dias ali orando, buscando. Hoje não, hoje a gente quer tudo rápido. A gente quer que Deus fale agora. A gente quer mandar, às vezes Deus fala: Deus, o que significa agora? Preciso agora. É aquela geração que fala: eu vou entrar no quarto, só saio quando Deus falar comigo. Passa um minuto, ela sai. E aí, Deus falou com você? Não, mas Deus eu acho que não quer falar comigo. Aí ela sai. Né? Ela não sabe parar para ouvir a voz de Deus, parar para discernir a voz de Deus. Então, existiam sonhos que Deus me dava que eu gastava semanas para compreender. Hoje, uma das coisas que a gente mais vê, e eu pergunto na grande maioria das vezes: você buscou o Senhor acerca do seu sonho? Você orou? Você aguardou em Deus a interpretação? E a grande maioria das pessoas não. Algumas pessoas falam assim: eu orei, só que não veio na hora. Você pode interpretar? Então, o que eu percebo, pastor? Que a falta de discernimento, de gastar tempo com Deus para discernir a voz dele, impede você de discernir sonhos futuros. Porque quando eu não gasto tempo conhecendo como Deus fala comigo, eu não reconheço quando ele fala. É igual no relacionamento. Se hoje a minha esposa me ligar de outro telefone, do telefone da amiga dela, da mãe dela, e não tiver salvo meu contato, o contato deles no meu telefone, só pela voz eu reconheço. Por quê? Porque eu gasto tempo com a intimidade. Eu gasto tempo com ela. Se eu estiver andando na rua e ela passar no carro e gritar, falar meu nome, eu falar alguma coisa, eu vou falar: opa, é minha esposa. Quando a gente gasta tempo com Deus, é exatamente igual. Então, a revelação de você discernir quando é Deus falando no sonho, quando é um sonho profético, se torna muito mais fácil. Tem sonhos que eu tenho que quando eu desperto eu falo: isso daqui não é sonho profético. Na lata. Por quê? Porque eu aprendi a discernir. Então, o pastor Jonatas aqui também, que é de prova que ele também tem sonhos proféticos. E tem sonhos que ele sabe que quando ele desperta de manhã, isso daqui não é um sonho profético. Mas existem sonhos proféticos que às vezes não faz sentido nenhum. E são proféticos. Então, quanto mais você mergulha nessa realidade, e é isso que a gente está falando aqui de forma resumida sobre sonhos, pastor. Porque falar sobre sonhos é algo complexo para quem quer aprender. Para quem quer interpretação é tranquilo.
Mas para quem quer aprender e viver essa realidade, é totalmente diferente. Por isso que os irmãos, nós vamos estar fazendo até o final do ano, se Deus quiser, várias lives sobre sonhos, chamando o pastor Caio, se Deus quiser, outras vezes, o pastor Jonas, e esses outros amigos nossos, que são profetas nessa área. Mas ele falou algo muito importante, irmão, para você pegar aí. Que muitos querem só a interpretação do seu sonho. Ah, sonhei com isso, pastor, me dê a interpretação desse sonho. E aí depois ele sonha de novo, pastor, tive outro sonho que é a interpretação desse sonho. É muito melhor você primeiro buscar essa intimidade, em segundo lugar, você entender sobre os símbolos proféticos e você ter essa capacidade de interpretar os seus sonhos e ajudar até outros também que têm essa dificuldade. Pastor Caio, eu comprei o teu curso sobre sonhos. Eu estou no comecinho, porque nesses dias corrido para gravar o podcast e outras coisas, eu acho que eu assisti só talvez 2 aulas, não lembro, 2 ou 3. Esse curso do sonho, você ensina como interpretar um sonho? O que tem nesse conteúdo ali? Eu comprei, mas eu assisti só 2 aulas. Se eu me recordo, eu não ensino. Nesse primeiro, não. Mas é como eu falei para o senhor, eu estou para dar um up nele. Né, e nós temos um curso que eu estou finalizando aqui, exatamente sobre interpretação de sonhos. Né? Então, em breve, ali, eu acredito que até metade do próximo mês já esteja pronto. Porque o que acontece? Quando eu faço um curso ou um treinamento, eu gosto de fazer, na grande maioria das vezes, ele ao vivo. Para ter a interação ali, as pessoas tirarem dúvidas, perguntarem, do que fazer só gravado e lançar. Entende? Mas essa parte da interpretação, se você compreender os princípios para discernir os sonhos, para interpretar, você vai começar a interpretar os seus sonhos. Até mesmo os sonhos, lembra que o senhor essa semana me mandou um? Eu falei, olha, o significado é esse. Depois eu fiquei pensando, falei, Jesus, mas humanamente falando não faz sentido nenhum. Estava até comentando com uma pessoa, falei, olha, às vezes não faz sentido nenhum aquilo que é demonstrado dentro do sonho com a interpretação, né, com aquilo que vem. Mas são códigos proféticos. Dentro dos sonhos nós temos sonhos, os símbolos dentro dos sonhos, nós temos os enigmas dentro dos sonhos, nós temos as parábolas dentro dos sonhos. Então, eu não sei se eu posso compartilhar aqui, mas, por exemplo, como que eu consigo discernir um sonho profético? Primeiro, o ambiente dentro dos sonhos. Todo sonho profético, seja Deus te trazendo uma revelação daquilo que você deve fazer, ou de ataques que você está sofrendo, tem um peso espiritual. Todo sonho profético traz um senso de alerta. Traz um senso de alerta. Primeira coisa. Despertou com um senso de alerta, pode ter certeza, é profético. Pesadelos, você desperta com medo, é diferente. O ambiente dentro de um pesadelo é de medo, é um ambiente que não tem vida, é um ambiente onde os sonhos eles carregam condenações. São sonhos que parece que você está naquele filme dos anos 60, 70, que é preto e branco, senão as cores são mortas, mas os sonhos proféticos não. Eles são mais reais do que você imagina. Eles são tão reais que às vezes quando a gente desperta, a gente acha que a gente estava vivendo um sonho. Os sonhos proféticos, eles são tão intensos, pastor, que quando você desperta com o sentimento que você tinha no sonho. A reação que você estava ali no sonho, você desperta com ele. Um dia eu tive um sonho profético, eu estava me preparando para ir no culto à noite. E era um feriado em Curitiba, quando eu morava lá. E eu lembro que dentro do sonho tinha um cercado e tinha uma janela. E eu queria ver o que estava além daquele cercado. E eu lembro que quando eu peguei na grade daquele cercado ali, no sonho eu levei um choque. E quando eu acordei com aquele choque, pastor. Assim, eu apertei na grade, no sonho eu vi a reação do choque, quando eu despertei com a mesma reação.
Ué, mas que negócio é esse? Ou seja, aquilo que eu senti no sonho me fez despertar sentindo. E de fato eu senti um choque. Eu estava deitado em frente à parede. Quando eu despertei, que eu fui orar, eu falei, Deus, o que é isso? Aí o Senhor falou bem assim, não toque aonde eu não te chamei para tocar. Você não tem acesso ainda. Eu falei, ué, como assim? Mas eu posso tudo no Senhor, eu tenho. O Senhor me deu poder e autoridade. Deus falou, eu não te dei acesso a esse lugar. Então eu senti a reação do sonho, eu senti no meu corpo quando eu despertei. Então, na grande maioria das vezes, nós vamos ter sonhos que nós vamos despertar, no caso, com todos os sonhos proféticos, que você desperta com a sensação que você teve dentro dos sonhos. E uma das coisas que a gente sempre observa nos sonhos proféticos são os símbolos, são os objetos. É claro que nem todos os símbolos e objetos dentro do sonho têm um significado. Por isso que é necessário o contexto do sonho. O contexto é o que traz o fundamento daquela interpretação. Então, sonhei com um carro. O que pode ser? Depende. Pode significar que Deus vai te dar um carro. Pode apontar para o seu ministério. Depende. Por exemplo, teve uma moça que uma vez ela teve um sonho que ela estava dentro do carro, estacionada no estacionamento do mercado, e ela ligava o carro e ela tentava acelerar e o carro não se movia de jeito nenhum. Tinha combustível, estava funcionando, o freio de mão estava desengatado, a primeira estava engatada, e ela acelerava, fazia de tudo para poder sair daquele estacionamento do mercado. E não saía. E aí ela mandou o que significa, o que significa. E ela tentou, de tudo que era jeito, perguntou para um monte de gente, cada um trouxe uma interpretação. Aí ela mandou para mim e falou assim, me ajuda. Na hora que ela falou, Deus simplesmente trouxe a interpretação. Então tem sonhos que vêm muito fácil. Tem sonhos que eu falo assim, olha, eu vou orar, de fato eu oro. Se Deus me der a interpretação, eu te passo. Se não vier, não adianta insistir. Que se Deus não liberou, não liberou. E aí o que acontece? Deus estava falando o que para aquela moça? Olha, você está parada, paralisada num lugar onde tem mantimento, onde tem comida, onde tem unção, onde tem palavra, onde tem poder, mas o seu ministério, o ministério a qual você está inserido, está paralisando você de avançar. O carro ali simbolizava o ministério dela. O lugar onde ela estava tinha palavra, tinha unção, tinha manifestação de Deus. Mas para ela, não era onde Deus queria que ela estivesse. Ela estava se alimentando, mas não era o lugar dela. Por quê? Aí você fala, não, mas como assim? O estacionamento ali representava para ela segurança. Ou seja, ela estava acomodada. Como ela estava acomodada, ela não conseguia sair. Tem pessoas, pastor, que estão acomodadas em lugares onde Deus já mandou ela sair dali há muito tempo, a se movimentar. Então ela vai acelerar, ela vai fazer tudo, de tudo. Então aquele acelerar dela, aquele engatar a marcha, tudo significava o quê? Que ela estava fazendo coisas na força do próprio braço, mas ela não estava discernindo, que ela estava acomodada. E que aquele lugar, por mais que tivesse alimento, unção, poder, a glória de Deus, ela estava paralisada. Então, humanamente, você olha e fala, não faz sentido. Mas para ela fez todo sentido. Muitas das vezes a interpretação para a gente não vai fazer sentido nenhum. Mas para aquela pessoa que está recebendo, sim. Uma das coisas que eu sempre ensino nas nossas escolas, sejam de dons, sejam proféticas, eu digo o seguinte, seja fiel àquilo que Deus te falou. Não aumente e nem diminua. Seja fiel, não acrescente nada. Se Deus te disse apenas uma palavra, seja fiel apenas essa palavra. Teve pessoas que vieram contar sonho para mim, que Deus falou assim, olha, esse sonho simboliza a morte. E o sonho era gigantesco, mas Deus só falou, esse sonho simboliza a morte. E aí você vai lá e fala, ó, o sonho simboliza a morte.
E às vezes a pessoa, mas morte do quê? Deus só falou isso. Porque se eu contamino a revelação, você sai da cobertura de Deus e aí é responsabilidade tua. Deus vai até onde você é fiel com a revelação. Você saiu dali, já era. Que é o que o Senhor tinha citado lá na frente, lá atrás. Quando a pessoa recebe a interpretação do sonho e a interpretação errada. Existem sonhos que eu já percebi que Deus ele vai dando a interpretação como se fosse por fases. Algumas pessoas Deus libera assim. Deus libera uma parte. Quando se cumpre, Deus destrava o resto. E assim por diante. Então existem pessoas que Deus libera a interpretação completa. E uma das coisas, pastor, que barra a interpretação dos sonhos, ou melhor, a interpretação não, a pessoa lembrar ou recordar dos sonhos é a ansiedade. Quando você anda em essa ansiedade, você não ouve a voz de Deus. Você não discerne a voz de Deus. Você não percebe o agir do Espírito. E aí o que Deus faz? Já percebeu quando você está ansioso? Deus, eu quero uma resposta, eu quero. Mas você está ansioso. Aí o que Deus usa para falar com você? Outra pessoa. Está gastando tempo no secreto falando, estou aqui, Senhor, fala comigo aqui. Deus usa outra pessoa. Por quê? Porque na ansiedade você não consegue ouvir claramente a voz dele. Na ansiedade você não consegue discernir os sonhos. E aí Deus ele libera sobre a vida de outra pessoa para trazer como revelação para a gente. Forte isso. Irmãos, pedi para o pastor Caio, se deu seu tempo. Já estamos quase 1h21 e hoje tem até uma mentoria. E aí nós marcamos a live até um pouquinho mais cedo. Tô livre. Tá livre? Mentoria foi alterada, tô livre. Foi alterada. Pastor Caio, eu só falo, eu quero que você, antes de continuar seguir aí na explicação, para as suas redes sociais, porque o pastor Caio, no canal dele, tem vários. Ele fez uma emissão um dia desse, não sei se está aberta ainda a emissão sobre sonhos, tem vídeos, tem a imersão de uma live de uma hora explicando sobre sonhos, tem vídeos curtos dele falando sonhei com isso, sonhei com aquilo, explicando. O canal dele é muito bom sobre o profético, ensina várias coisas, não só sobre sonhos, né? Fala do seu arroba do canal e do seu Instagram também, alguém quiser procurar no Instagram, porque o pastor Caio tem, eu acho, 2 livros, se eu não me engano, sobre sonhos e um curso que eu comprei sobre sonhos, né? Não é isso? Explica aí o seu arroba. Isso, pastor. Eu tenho um livro sobre sonhos proféticos, onde eu falo da linguagem de Deus através dos sonhos, tipos de sonhos, os tipos de comunicação e manifestação de Deus dentro da dimensão dos sonhos. E eu tenho um outro livro voltado inteiramente para a interpretação de sonhos, que aí eu ensino no livro as fases da interpretação, como que você vai discernir, como que você vai observar, o que você vai registrar. É claro que não substitui a sua busca do Espírito Santo. São direções, são caminhos. Mas é igual eu falo, por mais que eu te entregue uma interpretação, quem vai validar aquela interpretação é o Senhor. Então isso a gente precisa sempre deixar claro. O meu arroba é @Caio Aleph, Caio com K, A-L-E-F. Eu não sei se dá pra gente escrever aqui. Não sei se o pastor Jonatas consegue escrever, mas é @Caio Aleph. Tanto para o Instagram, como para o nosso canal do YouTube. Lá nós temos uma imersão que durou 3 dias, foi a primeira imersão sobre sonhos. Deus uma vez pediu para mim, faça uma imersão sobre sonhos. Eu falei, Jesus, eu nem entendo tanto ainda sobre sonhos. E naquele dia, naqueles 3 dias, Deus ele trouxe uma graça, pastor, para trazer aquela imersão. É igual eu estou aqui com o senhor, eu fluo dessa maneira aqui, pastor. É só algumas anotações, o resto é o Espírito quem traz. Só deixo as bases e o tópico aqui e vai fluindo. Então, naquela interpretação, eu trouxe as linguagens, as fontes dos sonhos, né? Humana, almática, a voz de Deus através dos sonhos e sonhos que a gente chama de sonhos de pesadelo. Então, teve um que eu falei só sobre isso, os pesadelos, terrores noturnos. Outro que eu tenho também no canal sobre interpretação de sonhos, que eu falo sobre isso. Tem vários vídeos sobre sonhos no nosso canal. Então eu sempre divido eles em tópicos, em assuntos, para que as pessoas consigam discernir.
Porque, igual eu falei, é um assunto complexo, né? Existem igrejas que não acreditam que Deus fala através de sonhos. E Deus, eu percebo que nesses últimos anos, pastor, Deus tem despertado seus filhos para discernirem os sonhos. Deus tem se revelado, tem muita gente se convertendo através de sonhos. Eu estava vendo esses tempos uma notícia cristã que nos países muçulmanos Jesus está aparecendo em sonho para eles. Então veja, Deus está trazendo uma linguagem àqueles que não têm aliança com eles em sonho se revelando. Então é uma fonte de comunicação de Deus que muitas das vezes a gente não compreende. O pastor Jonatas colocou ali o @CaioAle. Você pode me chamar no Instagram, mas se o pastor permitir aqui, eu passo o nosso WhatsApp também. Pode passar. Amém? Se o pastor Jonatas puder anotar aí para mim, 61 98104 8092. 61 98104 8092. Mas se você mandar no WhatsApp, lá é certeiro. Eu sei que talvez, não sei se o YouTube vai liberar, porque às vezes quando coloca número, ele pensa que é vírus e não deixa. Se não deixar, depois você manda, eu posso pôr na descrição desse vídeo, eu vou pôr no segundo link eu vou pôr o Instagram do pastor Caio e posso pôr o número do WhatsApp dele. Na descrição do vídeo aqui, vou ver se eu consigo entrar logo quando acabar a live, aí eu coloco o Instagram do pastor Caio no segundo link, e o primeiro link vai estar o meu curso, vender meu peixe também, mas no segundo link está lá o Instagram e vou botar o número dele aí também do WhatsApp para você entrar em contato com ele, que vale a pena, um profeta de Deus que Deus está levantando. Eu quero falar um sonho, pastor Caio. Pode falar. Eu vi nesse dia. Eu achei muito, não sei se é profético, mas é estranho. É como se fosse um homem que está em casa e parece que ele tem que ir para uma reunião. Ele tem que ir para uma reunião, agora não lembro se ele falou reunião da igreja, mas ele tem que sair para uma reunião. E aí ele vai procurar para a esposa dele e fala assim, cadê as calças? Ela falou assim, as calças estão tudo sujas. E aí ele fica sem calça, ele fica só de cueca, e aí ele pega tipo uma bermuda e sai na rua se escondendo, né? Porque as pessoas andando, que ele está só de, vamos dizer, praticamente pelado, né? Só de cueca, se escondendo, e aquela agonia porque está sem calça, e estava indo para essa reunião e estava sem isso. E eu tive o entendimento, vamos ver se é a opinião certa, que ele está sendo chamado para algo, mas ele está despreparado. Será que eu estou indo na linha certa ou estou errado nesse pensamento? Exatamente, pastor. Mas eu percebo também, só repete o entendimento do senhor, que deu uma cortada no final. Eu tive o entendimento assim, que ele está sendo chamado, era uma reunião, era algo importante, seja na igreja ou de negócio, mas ele estava despreparado, estava sem roupa, a roupa estava suja. Entendi. O que veio também no meu espírito não foi só despreparado, mas é como se Deus retirasse a religiosidade, o padrão, entende? O padrão. E esse ato dele se esconder simboliza que ele tem como se fosse resistência ou receio àquilo que Deus vai fazer. Casa fala do lugar de segurança. A vestes ali, a calça, ela está apontando para vestimento de posicionamento. Então, quando retira, está falando de se mover de forma diferente. Né? Algumas pessoas iriam dizer, está exposto, fala de outras. Não, está falando disso. Dessa resistência ou receio daquilo que vão pensar acerca dessa mudança, dessa transição. Porque mesmo sem a calça, ele está indo para onde? Para a reunião. Então fala disso, da saída da religiosidade. Então Deus precisa expor aquilo que ele está fazendo, mas aquele homem tem uma resistência acerca do que pode acontecer, do que podem falar, por isso que ele ia se escondendo. Porque a rua simboliza o público, simboliza aqueles que estão vendo, ou seja, saindo da normalidade, andando de forma anormal,
na ótica. Ou seja, eu saio da religiosidade, entro para o sobrenatural, mas eu vou me expor. Eu tenho receio daquilo que os outros vão dizer acerca disso. Pastor Caio, aproveitando, o pastor teve uma visão, achei muito interessante isso, porque ele teve a visão e não deu a interpretação. Na época que eu era pastor de uma igreja local, tinha um outro pastor que era auxiliar. Na época ele era funileiro, né? Ele estava na mecânica, ele não era nem envolvido na obra. Depois que eu fui embora, ele até assumiu a igreja no meu lugar. Mas só que é interessante que ele foi numa igreja pregar. Não, nem lembro se ele foi pregar ou só militar. Aí um dos pregadores, alguém que estava no curso, falou assim, ó, eu tive uma visão sobre aquele pastor ali. Voltou para ele. E ele falou, essa visão lá, eu não estava no dia, mas olha o que o pastor falou. Que ele estava num rio. Isso foi visão, não foi nem sonho. Estava num rio cheio de peixe grande. E ele estava com uma vara pequena para pescar. Peixe grande. Aí o rapaz que falou a visão falou assim, olha, eu tive essa visão, mas eu não tenho a interpretação. Aí esse pastor que falou no culto, no dia lá, na nossa igreja, eu tive uma interpretação, não sei se eu estou certo. A interpretação foi o seguinte, peixe grande e ele com a vara pequena. Isso foi da lógica, né? Ele estava despreparado para pegar aquele peixe. E questão de ministério. Ministério, Deus está chamando ele para o ministério. Ele até assumiu o ministério, eu acho. Tinha caído, mas voltou. Aí tem a ver despreparado ou nada a ver? Na hora que caiu, o senhor estava falando, repete para mim, por gentileza. Que ele estava despreparado para o ministério, além de haver ministério, ele estava despreparado. Olha, pastor, não veio para minha interpretação, mas veio algo ao meu espírito. Não vou dizer que é interpretação, só saltou algo. No meu espírito veio acerca de alcance, mesmo que você tenha a ferramenta pequena, que no caso era a vara que ele tinha, mas o alcance que ele teria. Ou seja, o rio, que ele está ali, ele tem a ferramenta pequena, só que Deus vai trazer coisas grandes, né? Que encaixa exatamente com o que o senhor falou. Eu tenho a ferramenta pequena, não estou preparado, mas os peixes que estão vindo é grande. É um alcance grande, mas vamos para cima. Pastor Caio, eu quero agradecer aí. Eu queria que eu orasse no final, mas agradecer que você deu o seu tempo. Aí nos ensinar um ensinamento tremendo sobre sonhos. E aí você adquire o material, comprei o curso dele. Estou começando, acho que eu assisti 2 aulas, tem um livro. Você pode mergulhar e você mesmo ter a interpretação dos seus sonhos. Pastor Caio, obrigado, que Deus abençoe. Eu queria que você orasse para ativar o profético, que Deus tocar no seu coração, orar para o pessoal que está aí na live. E você que chegou agora no curtiu, curta aí a live, ajuda aí a alcançar mais pessoas através da curtida. Amém. Amém, pastor, quero agradecer pelo convite aqui antes de orar. Eu creio que em breve nós teremos que fazer outro sobre esse assunto, que é um assunto... Eu acredito que seria interessante eu fazer uma jornada sobre sonhos. Já pensou? É bom. Uma semana falando ali, ó, só sobre sonhos, tendo aquele tempo para a gente interpretar também, que eu acho que vai ser um tempo muito precioso. Mas eu creio que Deus, nessa noite, Ele vai habilitar o discernimento profético na vida de pessoas aqui através de sonhos. Toda vez que eu acabo ficando preocupado com algo, pastor, ou a preocupação vem, o Senhor ele me ensinou algo. Descanse. E esse descansar é de fato você descansar, porque a palavra diz que Deus ele dá os seus enquanto dorme. Então creia que através dos sonhos Deus ele vai te dar direções específicas. Nós temos sonhos que são sonhos de transições. Toda vez que você sonha com algo mudando de lugar, eu não sei se alguém colocou isso aqui, mas Deus está trazendo. Toda vez que você sonha com algo mudando de lugar, como se você estivesse
mudando os móveis, mudando o ambiente, mudando o clima. Isso fala de sonhos de transição. Existem pessoas, pastor, que estão aqui, que Deus já tem dado sonhos de transição. Sonhos de transição, sonhos de mudança. Isso fala de transição. Deus está transicionando algumas pessoas que estão aqui. Voltou? Tinha travado, voltou. Amém? Caiu e voltou. Amém. Glória a Deus. Então, eu quero orar por vocês agora, nesse momento, para que o Senhor se revele a vocês em sonhos. Mas eu quero pedir algo em nome de Jesus. Quando você tiver um sonho, seja você despertando de madrugada ou pela manhã, não deixe de registrar esse sonho para depois. A grande maioria da gente dorme com o celular do lado da cama, né? Ou numa vizinha, ou embaixo do travesseiro. Pega ali e registra o sonho. Grava em voz. E no outro dia, ou no dia, assim que você acordar pela manhã, ore ao Senhor. Basta um sonho e Deus ele pode mudar a tua vida inteira. Pode te livrar de ciladas, pode te livrar de setas, pode te livrar de alianças erradas e assim por diante. Deus ele fala com os seus enquanto dorme. Amém? Eu quero orar por você para que a sua sensibilidade profética seja habilitada para que você possa discernir os sonhos proféticos. E eu creio que nessa noite, quando você deitar para dormir, Deus vai falar com você através dos sonhos, em nome de Jesus. Pai, te damos graças em nome de Jesus. Aqui estão os teus filhos e as tuas filhas. E, Senhor, eu quero ministrar sobre a vida deles, Pai. O poder profético, a unção profética sobre eles, Pai. Que, em nome de Jesus, os seus ouvidos espirituais sejam ativados agora, sejam despertados agora para discernir a voz de Deus através dos sonhos. Que o seu espírito agora seja habilitado para discernir a voz de Deus através dos sonhos. Em nome de Jesus, Pai, que o teu poder agora toque da planta dos pés na ponta da cabeça. Que a sua sensibilidade, que a sua consciência profética seja habilitada agora em nome de Jesus. Que venha, Pai, como um rio de água viva. E que nessa noite os teus filhos e filhas sejam visitados através de sonhos. Sonhos proféticos. Revela a eles, Pai, o que eles precisam fazer, para onde eles precisam ir, as direções, as instruções. Revela a eles, Pai, setas que talvez eles estão recebendo, barreiras que estão sendo levantadas, Pai. Traz a eles de forma nítida, de forma clara, Pai, em nome de Jesus. E que esses sonhos sejam carregados de uma voz audível do teu Espírito, Pai. Em um nome precioso de Jesus, o Rei da Glória. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Pastor Caio, obrigado. E vamos pensar assim, uma semana de uma imersão aí nos sonhos proféticos. Obrigado, Pastor Amém. Caio. Que Deus abençoe cada vez mais o teu ministério, que alcance multidões em nome de Jesus. Amém. Eu que agradeço, pastor. Em nome de Jesus. Só um aviso antes da gente encerrar aqui, pastor. Normalmente tem um dia da semana que a gente fala sobre sonhos proféticos, né? No nosso canal. E ali a gente abre espaço para quem quer receber a interpretação. Então eu quero convidar os irmãos a estarem participando. E se você que não é inscrito, se inscreve no canal do Pastor Ariston. Deixa aí o seu like, compartilha, assista de novo, amém? Porque eu confesso, pastor, tem sido bênção de Deus na minha vida. As lives, os podcasts, aquele com o apóstolo Denardi foi sobrenatural. Eu estou ansioso para o do apóstolo Maurício. Foi bênção, foi tremendo. Amém. E no próxima live que eu fizer com o pastor Caio, nós vamos abrir para ele falar dos sonhos, que eu vi nós fazendo a live, um monte de gente colocando sonho com isso, sonho com isso, com isso. Se fosse responder todos esses sonhos, nós ia até a meia-noite, mas nós faz uma live só para ele responder alguns sonhos específicos, em nome de Jesus. Amém. Tem uma irmã, acho que é uma irmã, que perguntou o nome do canal. É Caio Aleph,
Caio com K. Caio Aleph. Isso, a Débora colocou ali. Se você jogar lá, Caio Aleph, já vai aparecer. Amém. Obrigado, Amém? pastor. Deus abençoe. Até a próxima. Fica na paz. Até a próxima. Se Deus quiser, muita unção. Amém. Deus abençoe. Shalom.